Olá a todos, daqui fala Euclides Manuel, sejam bem-vindos ao meu canal, diretamente de Portugal. E hoje falaremos sobre o acordo de paz que foi feito entre os Estados Unidos da América e a Rússia para acabar com a guerra na Ucrânia. Então, nós falamos na semana passada que haveria uma reunião entre os americanos e os russos. A reunião aconteceu hoje, terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2025. Eles lá falaram sobre muita coisa que tem a ver com a guerra da Ucrânia e finalmente chegaram a um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia. Falaremos aqui sobre o cessar-fogo imediato, sobre as eleições na Ucrânia, o acordo de paz final, falaremos sobre as sanções na Rússia e também a suposta permissão que a Rússia deu para a Ucrânia entrar na União Europeia. Lembrando que os russos são contra a Ucrânia na NATO, mas segundo aquilo que se falou, o Putin fez uma ligação e disse que permite que a Ucrânia entre na União Europeia. E por que, na minha opinião, a Ucrânia não vai entrar na União Europeia num destino próximo? Então vamos falar sobre isso nesse vídeo. E finalmente há aqui já um horizonte de esperança para acabar com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Mas antes aqui de entrarmos no vídeo principal, eu vou pedir que você se inscreva aqui nesse canal. Então, estamos a seguir essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia desde o princípio do conflito em 2022. Então me siga aqui e se inscreva, porque ainda virão mais capítulos, porque ainda não foi assinado o acordo final e já há reclamações da União Europeia e também da Ucrânia. Então me siga aqui e se inscreva para mais conteúdos. Também peço que você comente aqui embaixo nesse vídeo, olá Euclides. Comenta aqui embaixo, olá Euclides, porque quando você comenta, olá Euclides, o algoritmo entende que você gosta dos meus vídeos e vai pegar esse conteúdo e vai entregar para mais pessoas. Também peço que você entre na comunidade Zimbo, o link vai estar aqui embaixo, o nosso grupo do WhatsApp. Vai estar aqui na descrição, ou vai estar aqui nos comentários, ou vai estar na minha bio, ou vai estar em algum lugar. Então você vai entrar na comunidade Zimbo, que é a nossa comunidade da Stablecoin, o Kwanza Digital, que estamos a criar para 2025, que vai revolucionar o mercado financeiro angolano. Então entra lá na comunidade Zimbo, o link vai estar aqui embaixo na descrição, ou na minha bio, ou em algum lugar. Estamos juntos, bora entrar aqui no nosso vídeo principal. Então, o primeiro ponto tem a ver com cessar-fogo imediato. Então, finalmente chegaram a um acordo na reunião entre os Estados Unidos da América e a Rússia. E eles chegaram a um acordo de que o cessar-fogo seria imediato e eles colocaram aqui alguns pontos para isso acontecer. E o primeiro ponto tem a ver com eleições na Ucrânia. Para quem está acompanhando e não sabe, o Zelensky, o seu mandato já terminou isso no ano passado. No ano passado, 2024, que o Zelensky não é mais elegível como presidente, digamos assim, da Ucrânia. Então, dentro da lei, digamos assim, ucraniana, em termos de conflito, e você vai dizer de que não, é nesse momento conflito, não pode se fazer eleições e tudo mais, mas dentro da lei ucraniana, quando não há eleições, né, em épocas de conflito, como estamos a passar nessa fase do campeonato, o poder passa para o poder legislativo. Então, o poder presidencial passa para o legislativo. Quer dizer que nessa fase do campeonato, quem estaria lá na presidência de uma maneira interina seria o presidente da Assembleia, nesse caso da Ucrânia, e não o Zelensky. Então, nesse momento, o presidente que está lá a governar, né, a Ucrânia nessa fase do campeonato, que é o Zelensky, está ela de maneira não legítima. Ele está lá a governar, ele é o presidente, mas não é legítimo o seu mandato, porque segundo a lei da Ucrânia, em épocas de emergência, quando não há eleições, o poder não fica com o presidente, mas sim passa para o legislativo. Então, o presidente da Assembleia da Ucrânia, nessa fase do campeonato, é que seria o presidente do país e não o Zelensky. Então, se exige aqui que haja eleições na Ucrânia de maneira imediata. E nós sabemos que existe uma queda gigantesca de popularidade do Zelensky na Ucrânia. Para quem está acompanhando, essa popularidade dele é mais externa do que outra coisa. E quando eu falo externa, me refiro para países europeus, principalmente países que são próximos da Ucrânia, países bálticos, Polônia, aqueles países que estão mais próximos, excluindo a Hungria. Excluindo a Hungria, todos aqueles países, na sua maioria, estão, digamos assim, simpatizantes, países que estão mais ao lado da União Europeia, estão simpatizantes com a Ucrânia.
A Europa Ocidental, não tanto. Nos Estados Unidos da América também não gostam de Zelensky. No Canadá, idem. Então você vê que Zelensky, a sua popularidade é só externa, mas externa para países do leste europeu. Então, dentro da própria Ucrânia, ele não é assim tão popular. Com essas eleições, há grande risco dele perder o mandato. Eu diria que ele praticamente não vai mais governar, pessoal, porque tanto os americanos como os russos não querem o Zelensky. Para você ter uma ideia do quão é que eles não querem o Zelensky, é que ele não foi sequer convidado para essa conversa. Já vamos chegar lá, mas saiba que nesse acordo de paz não convidaram nem o Zelensky, nem nenhum representante da Ucrânia. Então, nessa fase do campeonato, houve lá conversas e Zelensky não participou. Ou seja, Zelensky é obrigado a engolir aquilo que os americanos e os russos decidirem. Quer ele queira, quer não. Então, ele está a ser obrigado a se submeter a algo que talvez ele não queira, mas o certo é que quem manda o jogo nessa fase do campeonato são apenas os americanos e os russos. E eles não gostam de Zelensky, eles não querem o Zelensky no poder. Então Zelensky, para começar, não tem nem apoio dos russos. Segundo, também não tem apoio do Ocidente ou dos Estados Unidos da América. E terceiro, é que também ele não tem praticamente apoio popular interno. Então, digamos assim, que esse é praticamente o fim do Zelensky como presidente da Ucrânia. Mas vamos lá ver o que vai acontecer nos próximos dias. Então, eles exigem, nesse acordo de paz, que haja eleições na Ucrânia. Depois de haver eleições e terem lá alguém novo lá na Ucrânia, vai se assinar finalmente o acordo final. Então, primeiro, vai cessar fogo imediato entre a Ucrânia e a Rússia. Não vão jogar mais armas ou jogar fogo de um lado para o outro. Segundo, vai haver eleições. Depois das eleições e tem um novo presidente. Esse presidente é quem vai assinar o acordo de paz final, que vai ser feito entre os americanos e os russos com a própria Ucrânia. É isso que vai acontecer, que eles conversaram. Agora, outro ponto também que se conversou tem a ver com as sanções da Rússia. Então, segundo o secretário dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, caso se assine finalmente o acordo de paz entre nesse caso, os russos e os ucranianos, automaticamente não vai haver mais sanções contra a Rússia. Então, havendo um acordo de paz, deve-se remover automaticamente todas as sanções que existem entre o Ocidente contra a Rússia. Então, todo o dinheiro que foi congelado, todos os ativos que estão congelados, todo o dinheiro que foi nessa fase do campeonato desviado, que vocês já sabem o que aconteceu, né? Aconteceu aí muita coisa. A exigência dos Estados Unidos da América é de que, se eles fizerem finalmente um acordo de paz, devem remover todas as sanções que foram feitas contra a Rússia. Então, a Rússia não terá mais sanções e a Rússia será finalmente reintegrada ao sistema financeiro internacional. Então, o sistema SWIFT, que é mandado pelos americanos e todos os outros, e também vão ter novamente acesso ao dólar. Dólar esse que o Trump está lá a chorar para os BRICS não destruírem. Então, vocês já sabem que esse é outro ponto. Removendo as sanções da Rússia, a Rússia volta a receber dólar e automaticamente eles perdem, digamos assim, um certo interesse temporário em criar uma nova moeda. É uma boa estratégia pelos americanos. Então, fazer a Rússia ser novamente reintegrada ao sistema financeiro internacional. E todo o dinheiro que foi congelado no Reino Unido, foi congelado na Suíça, foi congelado em outros países da Rússia, dinheiro da Rússia, deve ser devolvido. E aí, então, nessa fase do campeonato, quando assinarem lá o acordo final, tudo que é da Rússia deve ser devolvido. Boa estratégia aqui que foi feita dos russos e também por parte dos americanos para lutarem aí contra o BRICS. E outro ponto também é que não houve participação nem da Ucrânia, nem da União Europeia. Até tem uma piada, né, que muitos estão a dizer, de que quando os mais velhos estão a conversar, as crianças não participam. Ou quando a criança se comporta mal na escola, os adultos vêm, ou na reunião da escola, as crianças não participam. Tipo, há muita piada que está a se criar nessa fase do campeonato. Mas o certo é que não houve participação nem da Ucrânia, nem da União Europeia. Então, isso mais uma vez, atenção, mais uma vez, a questão é que
Não tendo participação nem da Ucrânia, nem da União Europeia, isso comprova mais uma vez que essa guerra era uma guerra de procuração. Ou seja, a guerra não era nem sequer da Ucrânia, também não era nem sequer da União Europeia. Essa é uma guerra que foi disputada entre os russos e os americanos. Então, como é uma guerra disputada entre os russos e os americanos, a reunião só foi feita entre os russos e os americanos. Não houve participação nem do Zelensky, nem de nenhum enviado do Zelensky, e também não houve participação de ninguém da União Europeia. Ou seja, os europeus vão ter que engolir goela abaixo tudo aquilo que foi acordado entre os americanos e russos. E isso, mais uma vez, demonstra que eles não estão nem sequer interessados no Zelensky. Porque Zelensky é que seria, pelo menos, alguém que deveria participar, dada a sua notoriedade, o seu protagonismo nos últimos anos, mas ele nem sequer foi convidado. Ou seja, Zelensky não está nem nos ares dos americanos, nem nos ares dos russos. Ele está numa situação mesmo muito complicada. E último ponto, e não menos importante, tem a ver com a entrada da Ucrânia na União Europeia. Putin falou que ele permite que a Ucrânia entre na União Europeia. Mas, no meu ponto de vista pessoal, a Ucrânia não vai entrar na União Europeia nem a curto ou médio prazo. E o motivo é muito simples. O que acontece é que, para um país entrar na União Europeia, existem requisitos mínimos. Estes requisitos mínimos têm a ver, primeiro, com a economia, tem a ver com corrupção, tem a ver com infraestrutura, tem a ver com muita coisa, estilo de vida. Tudo isso, ou padrão de vida, tudo isso é um conjunto de requisitos que a União Europeia cobra. E um país tenha para entrar na União Europeia. Então, um país destruído, por exemplo, nunca vai entrar na União Europeia. Para um país entrar na União Europeia, tem padrões, pessoal, que a União Europeia restabeleceu. Ou estabeleceu. O que acontece é que a Ucrânia é um país destruído. Como sendo um país destruído, eles não têm como entrar na União Europeia. Eles têm as estradas destruídas. Em termos de corrupção, antes da guerra, bem antes da guerra, a Ucrânia era o país mais corrupto da Europa. Isso não é novidade para ninguém, atenção pessoal. Isso é uma coisa que você consegue encontrar com muita facilidade. Isso bem antes do conflito. A Ucrânia é o país mais corrupto da Europa. Outro ponto também tem a ver com a economia. A Ucrânia não tem um saldo positivo para entrar na União Europeia. É um país que está, nesse momento, com a goela apertada, com a garganta apertada, porque eles têm dívida de mais de 500 bilhões com os Estados Unidos da América. Então, é muita coisa aí em jogo que vai impossibilitar que eles entrem na União Europeia. E só para não falar que tem vários outros países que estão na fila para entrar na União Europeia e a Ucrânia não vai furar fila. Estão a perceber? Tem vários países que fazem parte mesmo daquela região de onde a Ucrânia se encontra, que querem entrar na União Europeia, mas até agora não entraram. Países como Kosovo, ou Kosovo, em português. Tem também a própria Geórgia, que também está lá a lutar. Tem a Moldova, será que já entrou? Estou em dúvida. Quem saber coloca aí embaixo, mas acho que não. Então, tem vários países que ainda não entraram então na fila. Eles não vão permitir que a Ucrânia passe para furar fila. Então, a Ucrânia está mesmo numa situação complicada, pessoal. Não há nem NATO e também não há nem União Europeia a curto e médio prazo. A Ucrânia pode entrar na lista de países propensos a entrar na União Europeia. Agora, para entrar, vai levar muito tempo, porque eles vão ter que reconstruir o seu país, vão ter que tornar o país transparente, acabar com a corrupção, que é gigantesca na Ucrânia, pessoal, é muita corrupção mesmo. E também terão, nesse caso, que saldar as suas dívidas com os americanos, ou pelo menos equilibrar aí as suas dívidas e assim salvaguardar melhor a sua economia. Mas o ponto é que já foi assinado um acordo de paz e agora vamos lá ver o que o Zelensky vai falar. Praticamente ele não tem muita coisa aí a colocar, ele só vai obedecer o que os americanos e os russos mandarem, porque ele está mesmo numa situação extremamente complicada. O certo é que houve um acordo de paz e finalmente a guerra já está para
terminar. Eu quero ouvir a tua opinião sobre o acordo de paz que foi feito entre a Rússia e os Estados Unidos da América sobre a guerra na Ucrânia. Comenta aí embaixo, eu quero ouvir o teu ponto de vista e partilha esse vídeo, né? Partilha esse vídeo nas tuas redes sociais, partilha esse vídeo no teu Facebook, no teu WhatsApp. Mais pessoas terem conhecimento de que houve uma reunião hoje na Arábia Saudita entre os americanos e russos e falaram sobre o fim da guerra na Ucrânia. Me siga aqui e se inscreva porque virão mais conteúdos falando sobre esse tópico. Entre na comunidade Zimbo, o link vai estar aqui em algum lugar na descrição, vai ter algum sítio, entre lá no nosso grupo do WhatsApp e faça parte da comunidade Zimbo. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.